Muito bem, nós vamos então hoje seguir a série Éden, mas antes então que eu vou trabalhar hoje os 5 propósitos de Deus no Jardim do Éden, né? Só que antes eu quero falar um pouco com vocês sobre nossa igreja, nossa logo, nossos propósitos, que de tempos em tempos é sempre bom nós dar uma relembrada, uma reavivada naquilo que a nossa igreja é. Vamos passar a primeira imagem então? Então você sabe que a nossa igreja ela tem essa logo, né? Onde tem ali um fogo no primeiro A e um planeta no último A, por causa que nosso chamado como igreja é avivar o planeta, queridos. Nós não temos um sonho Amanda pequeno, é planeta, né? Não é só Panambi, não é só o estado e o Brasil, é o planetão, né? E se um dia tiver alguém em Marte, se o Musk botar a gente lá, nós vamos dar um jeito, pegar o foguete e vamos para lá, amém? Quem paga a passagem de 3 milhões, amém? Muito bom. É só de ida, dizem, né? Acho que é só de ida, mas tudo bem. Então nós vamos sempre buscar estar influenciando o planeta, mas para isso o primeiro A, ele vem o fogo antes e o planeta vem no último A, Rodrigo. E Jesus diz o seguinte: de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então nós temos que primeiro ganhar a nós mesmos, nós nos auto-evangelizar, nós estarmos cientes de nossa salvação, de nossa santidade, nossa pureza, a nossa família estar equilibrada, a nossa família estar uma bênção, nós estarmos aptos, então, avivados, para então, né, Diogo? Avivar o planeta, essa que é a ideia. Por isso que essa é a logo. Se preocupe com o teu avivamento, que Deus vai usar você para avivar o planeta. Aí nós vamos ver depois aqui, queridos, a nossa logo, né, que é a nossa logo, que é o planeta e o fogo, que a gente une, então, uma pessoa avivada com o propósito de avivamento do planeta, ela então forma essa logo. Qualquer empresa comunica a sua visão com imagens, né? Apple, maçã e tudo mais. Nós temos essa imagem do fogo e do planeta, Léo. Então qualquer pessoa, hoje estava vindo ali na praça, estava ouvindo um irmão com fogo, né? A gente já sabe de onde que é, né? O foguinho ali, foguinho lá. Por causa que esse fogo e o planeta unidos já dá uma pregação inteira, Gilson. Eu posso ficar falando 1 hora sobre o que é o planeta e o que é o fogo. Mas principalmente por causa que nós entendemos na Bíblia que do fogo de Deus ninguém se escapa. Ou o fogo de Deus te aviva, ou o fogo de Deus te queima, né, queridos? Nós temos o propósito, então, como igreja, de fazer parte desse movimento profético, levando o planeta, então, pessoas, né? O planeta, queridos, é uma coisa muito, muito assim complexa, William. As nações não querem Deus. Só deles sentir que pode haver alguém indo na nação deles levar Jesus, eles já ficam, não sabem explicar o que acontece, já começa a ficar, não sei, né? E aí então nós vamos perceber, queridos, que devido às nações não querer Deus, por isso que Deus envia a gente, queridos. Porque lá onde é que eles estão, Rodrigo, eles não querem Deus. Então tem que ter pessoas que têm Deus para ir até essas nações, levar o Senhor Jesus, levar uma oração profética, né? As nações estão assim. Devido a elas estarem assim, aquelas que se entregarem, aquelas que deixarem Jesus atuar nas nações, Cristo, vai ser resolvido. Agora esse planeta, Nath, ele está destinado ao fogo. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, né? Vocês vão lembrar que Deus salvou Noé e a sua família. Aí Deus, depois que passou todo o dilúvio, aquela destruição, Deus falou para Noé: Noé, está vendo aquele arco-íris ali? Então, aquele arco-íris vai sempre me lembrar. É uma aliança que eu faço entre eu e a humanidade, que eu não destruirei mais a terra com água. Glória a Deus, né? Agora vai ser com fogo. Mas essa é a aliança que Deus fez. Com água não vai mais ter destruição. Não vai mais existir isso. Então aqueles filmes apocalípticos que mostram as marés destruindo tudo, queridos, vai ser pior que isso. É fogo. Ok? Ah, pastor, mas agora que eu terminei de pagar minha casa, minha vida, como é que fica? Gente, quando isso vai acontecer, só Deus sabe, queridos. Fique tranquilo, não fique nervoso por causa disso. Até porque, né, aí podemos entrar em escatologia, talvez a igreja foi arrebatada, talvez não. Mas se vir fogo ou não vir fogo, nós estiver aí ou não estiver aqui, queridos, o nosso espírito, nossa alma vai para o céu, amém, queridos? É isso que importa, né? Então a nossa logo, ela é profética. Porque, queridos, o planeta, quero que vocês entendam, não é uma questão se ele vai ser destruído por fogo, mas quando. Rafa, quando a gente vê lá o Putin, estou ficando brabo com vocês, estou com umas bombas atômicas aqui. Se o Putin larga uma bomba atômica na Ucrânia,
vai pegar parte na Polônia, que faz parte da OTAN. Obrigado então os Estados Unidos a entrar com a bomba atômica deles. Eles explodem a Rússia. Daqui a pouco o ping-pong da Coreia do Norte fica bravo e vai soltar as dele. Eu pergunto a vocês, gente, vocês têm noção do que pode acontecer com o planeta? Isso nunca vai acontecer, viu? Jamais diga nunca. Se tratando de ditador maluco, jamais diga nunca. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. E a pergunta que eu faço a você nessa noite, ao pentecostal. Nessa noite. Se uma bomba atômica explode aqui no Brasil, mas que maluco, hein? É lá no Brasil. Lá em Hiroshima não foi assim? O pessoal estava tomando um café de boa, estava tudo certo. Você foi. Num piscar de olhos acabou tudo, queridos. Eu pergunto. Como o Edir Macedo falou uma vez. Você sobe ou você desce? Essa é a pergunta, né? Gente, é uma pergunta tranquila. Não estou aqui sendo misógino, antidemocrático. Isso é Bíblia. É a Bíblia. E por isso que a nossa logo, então, ela é muito profética, não é mesmo? O Natanael que fala, papai, você gostou desse brinquedo, não é mesmo? Exato. Essa logo é muito profética. Essa logo, ela confronta poderosos. Ela confronta nações. Ela confronta autoridades. Ela confronta o Satanás. Queridos, porque essa logo não foi criada por nós, foi criada por Deus. Então, quando você vê o início do culto ali, o fogo, o planeta, lembre-se disso. Alguns pularam da cadeira. Cara, sério, eu prefiro a explosão do Espírito Santo dentro de mim do que a outra. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: e se nós estiver aí, quando acontecer talvez uma terceira guerra mundial, isso é teoria da conspiração? Fala com o Putin para tu ver se é teoria da conspiração. Fala com o Biden. Fala com os caras que têm arsenal nuclear, se isso é teoria da conspiração. Queridos, vigiem, ok? Então, essa é a nossa louca. Aí nós temos o lema da nossa igreja, aqui, você é aceito, amado e transformado. Aqui aonde? Dentro da igreja, Marcelo, com a presença de Deus, todo mundo é aceito. O pessoal tem que entender que todo mundo é aceito. Nós aceitamos todo mundo, mas nós não aceitamos tudo. As pessoas acham que a gente aceita, a gente aceita tudo, Léo, os pecados, a gente aceita qualquer coisa, não, a gente aceita todos. E você é aceito, aí você é amado, não importa a tua ideologia, não importa que valor que você tem, se tua vida está uma droga, se você está destronado, não importa o que aconteceu com a tua família, você vai vir para a igreja. Vamos aceitar você com a tua história, óbvio, porque nós somos aceitados. Mas aqui você vai ser amado. O que é o amado? Você vai ouvir a verdade. A Bíblia fala em Provérbios, em Hebreus, que quem ama diz a verdade. Que quem ama, quando vê alguém se machucando, ela impede aquela pessoa de se machucar. Quando vê alguém querendo se matar, ela impede aquela pessoa de se matar. Ou seja, quem ama não vai deixar você permanecer como você está. É aquela frase que diz: venha como você está, mas não fique como está. Essa é a nossa proposta. Então, quando você vem para a igreja, e com o tempo, com a caminhada, nós vamos ver em ti algumas coisas para você largar, para você renunciar, nós vamos falar para você. Coisas que às vezes para você parece que é bom, nós vamos mostrar que faz mal para ti. Nós vamos te amar. Se você entender, receber, crer naquela palavra, que não tem nada de pastor Edson, não tem nada aqui de Léo, não tem nada de líder de Aviva, aqui é fora nós. Tira nós esse jogo. É você e Deus. Deus vai nos usar para trabalhar na tua vida, para você então poder dizer sim ou não. Se você dizer sim, e aí Jesus fala que o teu sim será sim, o teu não será não, o que passar disso vem do maligno, não sei não, ou não sei, ou talvez, é não. Sim é sim, sim não tem dúvida, né? Se você falar sim, você vai ser transformado. Esse que é o produto final da Igreja Viva, queridos. São pessoas transformadas da água para o vinho, ou seja, eram sem Cristo, agora têm Cristo. Viviam uma vida totalmente pecaminosa e agora estão vivendo uma vida santa. Transformados. Então esse funil, na verdade, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma conta por cima, na Aviva já passou, Rodrigo, umas 3.000 a 5.000 pessoas. Desde que nós iniciamos os trabalhos. Fizemos um dia um plug, né? Não sei quem vai lembrar aqui, no galpão, gente, que teve 383, era algo assim, quase 400 adolescentes. Porque todo mundo achou que ia ter um evento de drogas na igreja.
Acharam que ia ter balada. Surgiu uma igreja nova lá, vai ter droga, vai ter bebida. Estão falando que lá é liberado geral. Mais de 300 adolescentes. Aí a gente ficou faceiro. Olha quanto peixe nesse barco. Fizemos louvorzão. Aí o pastorzão pegou a palavra e disse: raça de víboras, capaz. Eu falei: bem-vindos à igreja Aviva, vocês são muito amados. Quero falar com vocês, adolescentes, que vocês precisam de Jesus, que vocês precisam da palavra, abandonar pecados, abandonar essas orgias, abandonar essas drogas, pornografias. Bom, nunca mais nós tivemos um culto tão grande. Porque é assim, queridos. Se nós fazemos uma hora aqui um culto da vitória, culto da cura, o pessoal vai lotar. Agora diga culto do caráter, culto do pagamento de contas, culto para você sair do Serasa. Eu lhe pergunto, Cássio, quantas pessoas vão vir? As pessoas, elas querem ser aceitas, elas querem ser amadas, mas não querem ser transformadas. Então nós temos um funil nessa igreja, queridos. Por isso tu pode pensar: pastor, por que passa ano, entra ano, você sempre mantém o mesmo número, é sempre 300, é 284, ou 300. Queridos, nós temos um pacto que é pessoas transformadas. Se vai demorar para nós ter um dia 1.000 pessoas ou 2.000, não importa. Eu quero transformadas, amém, queridos? Não estou dizendo perfeitas, ninguém aqui é perfeito, mas que busquem ser transformados, ok? Então nós vamos perceber que esse é o funil. Às vezes você está passando por esse funil, ora tu nos amou, agora já nos odeia, porque nós começamos a tocar em algumas áreas da tua vida que, poxa, agora pegou no meu trauma, no meu complexo. Não é nós, é Deus, ok? Vamos para a próxima parte, vamos lá? Aí nós vamos ter em nós uma imagem. Tem mais, cadê a sua equipe de mídia? Está lá. Nós temos o nosso texto, então, profético, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6,13. Esse texto, então, é a base de toda a nossa igreja. No Antigo Testamento, o sacerdote fazia o fogo, mas ele mantinha esse fogo aceso todos os dias, Paula, porque como tinha muita gente tendo que oferecer sacrifício, perdão de pecado, Felipe, para gratidão, era a fila do SUS, né? Muita gente oferecendo sacrifício, aquela coisa toda. Se apagasse o fogo, Daia, não teria como ter ali o trabalho. Então o fogo tinha que ficar mantido aceso. Mas quem mantinha esse fogo aceso era o sacerdote, não era Deus. E aí nós vamos perceber que em 1 e 2 Pedro, nós vamos aprender que nós cristãos hoje somos a nação santa e o sacerdócio real. O que acontece? Esse texto aqui, ele mostra que quem tem que manter o teu fogo aceso por Deus é você mesmo. Então nós podemos pregar o evangelho. Eu, pastor, preciso ler a Bíblia todo dia para me manter aceso o meu coração. Eu, pastor, tenho que orar todo dia. Não interessa se eu sou pastor e tu não é, se tem algum que é líder aqui, não é. Nós cristãos temos que manter o fogo aceso nós mesmos, queridos. Então vamos para o próximo ponto lá, vamos lá, mais uma imagem. Temos nossos 5 propósitos, né, que eu vou trabalhar aqui no nosso texto de hoje, ok? Mas é a comunhão, que aquilo ali é um braseiro, né? São 3 brasinhas. Quando uma brasa sai do braseiro, ela se apaga. Por isso que nós falamos: mantenha-se a tua comunhão na igreja, não pare de vir na igreja. Temos a adoração, que é a tua busca por Deus, pessoal. O discipulado, você vê que tem um gravetinho ali, que simboliza aqueles que te cuidam, aqueles que te lideram, aqueles que te discipulam, aqueles que mantêm ali você ativo, né? Nós temos também o evangelismo, que é a tocha que faz com que você acenda o fogo em pessoas que estão apagadas, isso que é o evangelismo. E temos o martelo, onde nós vamos ter ali nossos dons e habilidades sendo usados por Deus na tua vida para a pregação da palavra, ok? Mais uma imagem, isso aí. Aí nós temos, como vocês viram no nosso central do visitante, temos nossa declaração de propósito, visão e missão. Então, nossa declaração é acender e manter aceso nas pessoas o fogo de amor por Jesus Cristo, ponto. Isso que importa, Cristo. O que importa é Deus no coração. Não, vírgula. Acender e manter aceso nas pessoas o fogo de amor por Jesus Cristo, vírgula. Sua igreja, vírgula, e seu reino. É proposital a nossa declaração. Porque hoje nós temos crente que não vai na igreja, fala mal da igreja, odeia a igreja, odeia pastores, mas ele diz que tem Deus no coração. Não tem como alguém amar a mim e odiar a minha esposa. Se qualquer um de vocês dizer: pastor, acho tu muito top, mas odeio a pastora Cíntia, eu rejeito você.
Porque eu e minha esposa somos uma só carne. Então, como uma pessoa pode dizer que ama Jesus e odeia a igreja? Jesus não vai receber isso. Você pode dizer que você ama Jesus, mas Jesus não aceita esse teu amor. Que história é essa de amar a Jesus e odiar a noiva? Que história é essa de amar a Jesus e desprezar a noiva? E quando eu falo igreja, queridos, eu falo a igreja como um todo, não somente a nossa local. A igreja como um todo são todos os cristãos ao redor do mundo. Marcelo, quando Deus olha para baixo, ele vê uma noiva só. Cristãos chineses, americanos, brasileiros, portugueses, espanhóis, japoneses. Ele vê uma igreja só. Mas Deus, em sua sabedoria, ele quis fazer vários tipos de igreja, várias denominações, vários estilos de igreja, para, com isso, alcançarmos vários estilos de pessoas. Está tudo certo. Mas quando eu vejo qualquer um falando mal de qualquer igreja, eu repreendo a pessoa. Porque eu sou apaixonado pela igreja de Cristo. Pelas luteranas, pelas as igrejas assembleianas, pelas batistas. Sou apaixonado por todas as igrejas, queridos. Ah, mas o senhor concorda com tudo que essas igrejas fazem? Não. Tem coisa, Cássio, que é da doutrina deles. Mas eu respeito a doutrina deles. Não é o que Deus falou comigo, mas falou com eles. Para eles alcançar pessoas do estilo deles, não é o que Deus falou para mim. Então, quando nós temos essa maturidade de nós amar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e falar bem das igrejas, queridos, quando eu ia em café pastoral, claro que depois Deus foi me revelando muita coisa, né? Mas, Diogo, as igrejas de Panambi, elas falam muito sobre ser unidas. E eu cheguei numa conclusão, uma fala mal da outra. Aí eu falei para os pastores, gente, vocês querem ser unidos, parem de falar mal uns dos outros. Só de vocês não falar da outra igreja, estão unidos já. Baita trabalhão aí. Talvez nem dê tempo nós se reunir, mas não falando mal da outra igreja, já está louco de bom, viu? Abençoa a outra igreja, fale bem da outra igreja, né? Então nós temos que ter essa visão, queridos. Nós temos que ser defensores da igreja. Tem pessoas que falam, só podia ser da igreja. Repreenda essa pessoa. Tem gente que fala, esse caso de igreja é coisa de louco. Repreenda essa pessoa. A igreja é esperança para o planeta, queridos. Pense por um momento se não tivesse igreja no planeta Terra. Se não tivesse cristãos agora fazendo cultos, adorando ao Senhor, orando por proteção, pregando o Evangelho, o que seria do planeta, queridos? Então quero que você seja grato pela igreja de Cristo. Se você é visitante, você é de outra igreja, quis conhecer a Viva, tem muitos que vêm só para conhecer a Viva. Uns participam dos nossos adolescentes para pegar todo o desenho dos ministérios e levam para a igreja deles, achando que eles vão ficar bravos. A gente faz questão que leve, faça igual mesmo, para que Deus abençoe vocês lá. Ou se você, então, é membro dessa igreja, é óbvio que é o mínimo que você ame a tua igreja local. Que você fale sobre ela. Nós não somos adoradores de igreja, Marcelo. A igreja não salva ninguém, a igreja não purifica ninguém, quem salva é Ele. Quem é o Senhor, Salvador, é o Cristo Jesus. Mas nós somos a noiva dele, nós que apresentamos Cristo ao mundo. É nós que apresentamos Jesus para as pessoas. É nós que Jesus usa para santificar pessoas. Nós não salvamos, porque tem aquele cara que fala assim, a igreja não salva, mas quem diz que salva? Nunca ninguém falou que a igreja salva. Quem salva é Jesus. Agora, Jesus sem a noiva não existe. Tem tão pouco a noiva se Jesus não existe. O Espírito e a noiva diz, Rodrigo, vem Senhor Jesus. Então nós vamos como noiva, então, né, de fato, como igreja estar no céu. Beleza, queridos? O do que está do lado dele, porque você está muito nervoso, fala assim, ó, ame Jesus. Mas ame a igreja também. Então nós vamos perceber, queridos, que essa é o nosso propósito, a declaração de propósito. Nós temos a nossa visão. A nossa visão é discípulos avivados em poder e caráter. O que é visão, pastor? É o que nós visualizamos. É quando nós estamos aqui, quando nós estamos nos nossos pequenos grupos. Todo o nosso trabalho da Igreja Viva é gerar. O produto final é gerar discípulos. Não seguidores, não simpatizantes, não parceiros da fé, não admiradores da Viva, é discípulos. O que é um seguidor? Ele vai para Jesus por causa do pão, ele vai para Jesus por causa das bênçãos, mas quando Jesus dá uma palavra, Cris, vai embora. O que é um discípulo? Ele vai para Jesus por causa de Jesus, e se Jesus dar a bênção, Josiane, ou não dar a bênção, o que importa é que eu quero o Senhor Jesus. Estamos juntos aqui, na provação, na alegria, na tristeza. É pessoas assim que nós queremos gerar nessa igreja. É você na luta estar com Cristo. É você na prosperidade estar com Cristo. É você buscá-lo na dor ou na alegria. Isso é um discípulo. Avivado em poder. O
O que é o poder? É você crer nos dons, é você crer nas maravilhas, é você crer na presença de Deus, é você crer que tudo aquilo que Deus colocou na Bíblia dos dons, dons de língua, profecia, revelação, interpretação, milagre, cura, fé, é você acreditar nisso, você manifestar alguns desses dons, você crê nisso. Porque tem muito crente hoje que é um crente ateu, ele não acredita que Deus fala, ele não acredita que Deus toca, ele não acredita que Deus derrama nada. Está errado. Tem que estar avivado essa área da tua vida no poder. E também, finalmente, você será avivado no caráter, que finalmente é a parte de você pagar as contas, ser santo, ser puro, ser verdadeiro, ter a família equilibrada. Perfeito. Por que nós colocamos isso, Marcelo, na visão? Porque hoje, por exemplo, em Panambi, nós temos igrejas que focam mais o caráter, e está tudo bem. Outras focam mais o poder, e está tudo bem. Só que esse é o problema. Nós queremos equilibrar os dois. Você não desprezar o poder por causa do caráter, e não desprezar o caráter por causa do poder. Amém, queridos? Essa é a nossa visão. E, finalmente, a nossa missão, avivar o planeta através da presença e da palavra de Deus. Reparem, queridos, que nós jamais teremos a audácia de achar que nós, Betina, representamos alguma coisa. Nós não somos absolutamente nada. Nós somos do pó da terra que Deus fez todos nós aqui. Nenhum de nós pode ser melhor do que o outro, isso não existe. Não tem como o pastor Edson avivar ninguém. Não tem como, Amanda, tu avivar ninguém. Não tem como, não tem, Cássio, nós não temos o poder para isso. Não temos o poder para converter. Não temos o poder para transformar. Somente Deus tem, somente através da presença dEle, através da palavra dEle. Queridos, e isso que é interessante, esse é o nosso pacto como igreja viva, e eu sei que teremos problemas pela frente. Conforme os anos forem passando, nós vamos ter problemas, porque a palavra de Deus vai se tornar homofóbica, vai se tornar antidemocrática, vai se tornar criminosa. Eu sei muito bem disso, eu já estou preparado para isso. A grande questão, queridos, é que a nossa igreja, você vai ver, nós o tempo todo vamos estar baseados na palavra. Se é bíblico, nós vamos sempre viver. Se não for bíblico, nós não vamos aceitar. Ah, mas se tu não aceitar, tu é homofóbico. Não é bíblico. Ah, mas se tu não aceitar, você não ama os seres humanos. Isso não é bíblico. Ah, mas se você não aceitar, você não está igual a todo mundo que está fazendo. Tantas igrejas estão se dobrando ao progressismo. Você, não. E aí, queridos, entra o ponto de muitos empresários aqui, né? Que vai acontecer, João? Para você continuar fazendo produtos para nós, tem que se dobrar a isso, tem que se dobrar aquilo. Aí a pergunta que eu faço é, nesse momento, você prefere perder faturamento ou perder então a salvação? Você está pronto a perder faturamento? Talvez, hein, Marcelo? Numa aprovação aí. Talvez você vai ser funcionário de uma empresa e eles exijam você fazer certas coisas que é antibíblico. Mas você vai precisar se dobrar para manter teu emprego. Ou você vai dizer, não, estou saindo dessa empresa porque você está agredindo meus valores. Mas você vai pegar emprego aonde depois Deus proverá. Você vai ter essa fé? Eu estou avisando, queridos. E olha só, hein? Vai chegar o tempo. Na verdade, esse tempo já chegou. Quem tem olhos, veja o que as empresas estão anunciando. Se vocês se dobrarem a progressismos pecaminosos, vocês poderão ter emprego, mas não poderão ter o céu. Eis aí a minha preocupação pastoral. Você não precisa ser louco que nem eu, que nem o pastorzão, mas você precisa dizer não. Você precisa cair fora. Eu estou só pedindo para vocês, queridos, que isso aqui, que vocês estão vendo no telão, é um perigo. Vocês entendem isso, queridos? Mas, olha para o teu lado e diga assim, o pastor está só avisando. Você está preparado? É. Então, meu propósito não é quantidade de gente, mas é gente qualificada para o avivamento. Eu não vou ficar nessa historinha, mas tu tem que se comportar diferente, pastor, porque senão as pessoas não vêm. Só me faltava essa. Mas tu tem que se adequar. Né? É que nem Davi.
Saul chegou para Davi, o Golias é grande, bota a minha armadura aqui, tu vai. Daí ele botou a armadura, não precisou nem andar direito, né? Não, viu? Sai fora disso aí. Pegou a pedra e buf. É assim que funciona. É assim. Então, gente, eu estou falando para as próximas gerações aqui, Amanda. Eu queria que os adolescentes entendessem. Talvez Deus nos leve uma hora, talvez a gente vá embora. Léo, eu preciso ter certeza que isso aqui tem que se manter por gerações. O meu filho Nata tem que fazer a mesma coisa, Xande. Vai mudar a tecnologia, vai mudar as modernidades, beleza, vamos começar a pregar em cima de drone, não interessa. Vai ter robô servindo ceia, fechou. Mas não percamos a essência da palavra. É isso, queridos. A gente não pode perder isso aqui. Porque os governos, as nações, a parte econômica, a parte científica está funilando e chamando quem for contra eles de terrorista, negacionista, antidemocrático, assassino, criminoso. Hoje são pessoas sendo perseguidas na parte política. Amanhã será todos nós cristãos, queridos. Eu estou avisando. Eu estou falando para vocês isso enquanto ainda é tempo, Sabrina. Porque depois que acontecer, eu estou tranquilo, Daiane. Eu falei. Eu avisei, ok? Mais um, vamos lá? Temos a linha do tempo aqui, né? Nossa história como igreja, uma história maravilhosa através da presença de Deus, né? Mais um. Nossos níveis de compromisso, que isso aqui é um fogo, tá, queridos? Interessante que um fogo vai afunilando e fica azul. Não apareceu tão bem ali, mas fica azul no final. A gente quer alcançar pessoas sem compromisso da comunidade, trazer elas para a multidão, virarem membros, discípulos e depois servos, né? Que são os líderes. Mais um. Aqui são nossos ministérios, alcançando crianças, juniores, adolescentes, casais, jovens, né, empresários e a parte social, vamos lá. Jesus Cristo, que é o nosso pastor aqui da igreja, Ele é o Senhor e Salvador aqui de todos nós, e Ele decidiu governar a igreja através de pastores, presbíteros, diáconos e líderes, né? Mais um, vamos lá. E a nossa cruz, que é mais um símbolo para você sempre estar aqui e lembrar que você precisa morrer para o seu eu e deixar Cristo viver em ti. Amém? Pode aplaudir Deus por esse logo aí, queridos? Agora nós vamos para a nossa mensagem bem rápida, porque a boa parte da mensagem, já conversei com vocês aqui, vai ser um resumo bem bacana, onde nós vamos ver os 5 propósitos de Deus revelados no Jardim do Éden. Olha que legal. Primeiro ponto, viva em adoração. Olha como é que no Jardim do Éden já tem um texto interessante. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Então você veja que naquela época, então, Deus criou o homem, e então Deus se encontrava com o homem e com a mulher, sempre de tardezinha, eles tinham aquele momento de comunhão, aquele momento onde o homem e a mulher adoravam a Deus, porque eles foram criados por Deus justamente para poder buscar o Criador. Então, a maior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas é uma vida sem propósito, queridos. Não tenha medo da morte, tenha muito mais medo da vida mal vivida. Tenha muito mais medo da vida sem estar em conexão com quem criou ela, que é o próprio Deus. Então, se você tem a vida diária, e você faz tudo, você trabalha, você faz janta, você conversa, você faz de tudo ali, estuda, e no teu dia não sobrou o tempo para você buscar a Deus, você está errado. Você está errado. Deus sabe que você precisa do trabalho. Por isso que Ele te deu o trabalho. Deus sabe que precisa do estudo, precisa do estudo. Mas Deus sabe que você precisa dele. Adão e Eva, de tardezinha, era o horário que eles tiraram ali, porque Adão estava trabalhando, administrando o jardim, dando nome para os animais, tendo que ter tempo com a Eva, com a sua esposa, mas tinha, Michele, o tempo deles com Deus. E não era domingo, era todos os dias, queridos. E aí a pergunta que eu faço: qual é o horário que você busca a Deus? Ah, eu busco a Deus trabalhando, pastor, eu busco a Deus fazendo academia. Não, estou falando daquele tempo que você busca a Deus de modo consagrado. É quando você devota um tempo para Deus. É aquilo que nós chamamos de devocional. Você devota aquele tempo. Que horas que é isso? Quando isso acontece? Pastor, estou com tanto trabalho agora que eu nem tenho mais tempo. Não, tu tem tempo. O que tu tem muito é desculpa, né? Você tem tempo. Acorda meia hora mais cedo. Dorme meia hora mais tarde. Mas não perca esse ponto 1, ok? Ponto 2, vamos lá. Viva
em discipulado. Olha que legal no Jardim do Éden, olha que interessante. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, aves, animais domésticos, selvagens e animais que se arrastam pelo chão. Então Deus, Ele coloca o seu DNA em nós na criação, né? Ele que nos faz. O seu DNA é a eternidade, ou seja, nós jamais morreremos em nossa alma. Resumindo, você não tem mais como escapar da tua alma. Se você tem aquela crença ideológica que quando você morrer, você vai voltar reencarnado, uma borboleta, num sabiá, não, né? Seria muito interessante voltar reencarnar num jacaré. Quando eu voltar, recebi uma palavra de uma podóloga, que ela me disse que eu vou voltar em formato de javali. Não. Seria muito tranquilo, né? Não, queridos, bota certeza. Você vê que ia ser bizarro, tu igual um javali, né? Mas vamos trabalhar aqui. No momento que você nasceu, você não morrerá mais. O teu corpo vai morrer, evidente. Nosso corpo vai virar pó de novo. Como o próprio Jesus nos disse, o próprio Deus nos disse. Um dia todos nós morreremos em nosso corpo. Só que a nossa alma, o nosso ser interior vai seguir eternamente. E será por apenas 2 caminhos, ou céu ou inferno. Esse DNA de eternidade de Deus está em você e está em mim, sendo você crente ou não. Agora, quando Jesus Ele vem para a terra, Ele mostra para nós como que nós devemos nos comportar. E aqui que nós temos que ser semelhantes a Deus. No amor, na justiça, na santidade, na misericórdia. Nós devemos ser imitadores de Deus, queridos. Então, quando nós falamos em discipulado, e aqui eu acho interessante, Lucas, aqui na igreja, Léo, eu estou trabalhando bastante no discipulado, para que as pessoas não confundam que esse negócio de papai, mamãe, sabe, filhote, filhinho, sabe? Porque o que é um discípulo? Ele é discípulo de quem? Jesus Cristo. Todos nós somos discípulos dele. Então aqui na igreja, Cássio, nós temos discipuladores. Vai cruzar pela vida das pessoas vários tipos de discipuladores. Às vezes um casal, depois em outro momento outro casal, depois em outro momento outro casal para discipular. Deus vai usar pessoas para nos discipular. Mas no final de tudo, quem que está sendo usado é o próprio Jesus Cristo. Para nós nos parecer com Ele, ok, queridos? O ponto 3, vamos mais um lá. Viva em comunhão. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Então nós vamos ver que no Jardim do Éden, Deus, Ele tinha feito só o homem. Isso que eu acho interessante. Ele fez todos os animais com o seu par, mas quando Deus fez o ser humano, Ele fez só Adão. Ele não fez Adão e Eva. Justamente para no meio do caminho, Adão perceber que ele necessitava de alguém. Ele já estava preenchido com a presença de Deus, mas ele sentia que faltava alguma coisa. Ele sentia: Senhor, me desculpa, eu sei que eu tenho tua presença, mas o que está acontecendo? Tem um vazio em mim igual. Aí que Deus aproveita e fala: Adão, exatamente, eu queria que você sentisse esse vazio, porque você também precisa ter alguém do teu lado. Você precisa ter uma pessoa do teu lado. E aí que Deus faz a Eva e tudo mais, e dali que surge todas as famílias humanas. Mas a questão é: pastor, isso significa que todos devem casar? Não necessariamente. Ali sim, tinha a ver com conjugalidade. Mas significa que todos nós temos que ter relacionamentos, temos que ter comunhão com pessoas, porque se nós não tiver comunhão, nós vamos entrar em depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, queridos. Tem pessoas que têm suas famílias aonde elas não almoçam junto. Às vezes o filho fica almoçando no quarto, bota o fone de ouvido, ele vive isolado dentro da própria casa. Depois você vai ver as crises que geram nessa pessoa, porque ela não tem comunhão, ela não tem parceria, ela não tem amizade, queridos. E esse planeta que estamos vivendo, ele está cada vez mais levando as pessoas a não ter tempo para relacionamentos. Então, se você quer buscar ter uma vida de sucesso, é semelhante àquela mulher que eu vi no Facebook, Alessandro. Ela chega para se abrir para uma amiga, né? Daí ela fala bem assim: bom, a minha vida está destruída. Eu preciso de ajuda, está destruída. Daí a amiga fala assim: isso é o resultado de uma vida de sucesso no trabalho. Você só pensou no trabalho, só pensou na tua profissão, só pensou nos teus estudos, o que é importante, mas só pensou nisso. E agora tua vida é destruída.
Nós temos que aprender a equilibrar a vida, a priorizar as coisas primeiro. Eu lembro que tinha um missionário que me ensinou uma vez, ele falava assim: Edson, quando for pastor, eu quero que você lembre uma coisa. Coloque em primeiro as primeiras coisas. Aí ele disse: a primeira coisa é o reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Isso foi um impacto, porque depois a gente vai vendo a igreja desenvolver-se, pessoas procurando você, né? Você podia ficar 24 horas sendo sugado pelas pessoas. Elas não vão se importar se tu tem família, se tu tem que descansar, Kailane. Quem tem que saber é eu. É que nem aquela vez, eu te conto uma história, Léo, que o pastor estava com o seu carro se aprontando para sair de férias com a família. Aí quando ele estava saindo, ele recebe uma ligação: pastor, minha esposa surtou aqui, pastor, ela quer separar de mim, pode vir aqui agora. Aí o pastorzão orou a Deus: Deus, o que eu faço? E Deus falou assim: não vá, porque eu prefiro nesse caso que você mantenha a tua família agora. Ele teve todo o tempo do mundo para ouvir tuas palavras e não ouviu. Irmão, qualquer hora dessa eu te ajudo sim, só que eu estou saindo de férias. Porque se eu não sair de férias, quem perde minha família sou eu. É assim que funciona. Às vezes, nós somos pessoas que querem resolver a vida de todo mundo, quando a nossa está destruída. Isso não é bacana. É o que eu falei no início lá. Para mim avivar o planeta, eu tenho que me autoavivar. Então, como que eu posso estar disponível para resgatar vidas, se a minha vida não está em ordem? Se a minha vida familiar... Então, eu tenho que guardar minha família. Eu tenho que colocar Deus, depois disso, minha família. Depois disso, o trabalho, o dinheiro, a profissão, os estudos, queridos. Quando você inverte isso aí, você vai ter problemas. Você vai ter uma esposa triste do teu lado, ou vice-versa, um esposo triste do teu lado. É que nem aquela mulher, né, que ela queria ganhar o homem, seu marido, para Jesus, botou o coque. E segunda-feira era o culto da prosperidade, terça era o culto da bênção, quarta era o culto da cura, quinta era o culto da liderança, sexta era o culto das libertações individuais, sábado era o culto que a missionária ajudava os jovens, e domingo era o culto que ela era a diaconisa principal. Aí um dia, o pastor chegou até o homem dela e falou assim: pô, irmão, por que tu não vem para a igreja? A irmã tem dito que ela prega, que ela fala para ti. Não, mas eu nem vejo minha esposa. Ela não faz almoço, ela não lava a louça. Eu que lavo a louça. Eu que organizo a casa. Mas como assim, por quê? Não, porque ela está segunda no culto da bênção. Na terça, na quarta, ela está na igreja o tempo todo. Eu não vejo minha esposa. Por que eu devo ouvi-la se eu nem vejo ela? Então, até mesmo isso, queridos. Muitas pessoas, Cássio, eu libero de algumas atividades. Quando eu percebo que a família está sendo... Viu? Cuida da tua vida aí. Resolva a tua vida pessoal. Mas pastor, eu sou insubstituível. Não é não. Não, tu não é não. Ninguém é insubstituível. Isso é Satanás botando na tua cabeça. Tem pessoa muito melhor do que você. É, muito melhor. Vai cuidar da tua vida, querido. Vai organizar o teu casamento. Vai organizar a tua vida com os teus filhos. Isso é o principal. Esse é o principal ministério. Depois os outros. Então, queridos irmãos, isso é sério. Deus deixou claro, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Ponto 4, vamos lá para o nosso penúltimo ponto. Viva em evangelismo. E os abençoou dizendo, olha só: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, aves que voam no ar e animais que se arrastam pelo chão. Gente, é interessante aqui, ó. Recomendo vocês lerem o livro 2030, como que até esse ano o planeta vai mudar. Se fala muito que todo casal deve ter filho. Claro que sim, ter filhos é uma bênção. Se você tem a saúde pronta para isso e você pode decidir ter filhos, tenham mesmo, é uma bênção de Deus, né? Agora, algumas pessoas, elas exageraram na dose, Cris, e falam que quem não tem filho está em pecado. Já vi evangélicos falarem isso. Não, quem não tem filhos não está em pecado. Até porque isso, queridos, por mais que é uma bênção tremenda, uma das maiores que você pode ter na vida, são ter filhos, você pode
através de remédio e tudo mais, não precisar ter filhos por causa da tua situação financeira ou da tua situação social. Porque se você for para a África, quando os africanos têm lá, os mais pobres têm filhos, o fim daqueles bebês, Gustavo, é ser devorados por urubus. Eu pergunto, é para isso que Deus quer que se coloque criança na terra? Evidente que não. Então nós temos que entender que aí o pessoal fala, mas a Bíblia diz, pastor, que nós devemos povoar a terra. Calma lá. Não tinha ninguém na terra, só Adão e Eva. É óbvio que eles tinham que povoar a terra. Nós temos no planeta hoje 9 bilhões, estamos chegando em 9 bilhões de pessoas no planeta Terra inteiro. Os caras da mesa preta, do mundo, aqueles que olham para o Brasil como se fosse um bairro, sabe? Que olham para a Argentina como se fosse uma rua, Betinho. E para eles é uma rua, eles só tiram o presidente e botam outro. É assim que funciona. Eles estão preocupados que o planeta, para que ele ainda tenha água, para que ele ainda tenha carne, comida, verduras, que possa ter importação e exportação, se nós tivermos 10 bilhões ou até mais que isso, o planeta pode ter problemas. Pastor, mas nós podemos ter muito mais, óbvio, isso Deus é poderoso, podemos ter 30 bilhões, beleza, fechou. O problema é o seguinte, queridos, agora pense, esses 9 bilhões, pega essa palavra, vamos proliferar a terra, e multiplica 9 milhões por 2. Eu pergunto, o que vai ser o planeta? Chego no Paraguai e está lá uma placa escrito, não esqueça seu casco. E o casco. Olhei para o lado, os motoristas de moto sem capacete. Tudo sem capacete, eu entendi. Os caras não usam capacete aqui. É uma terra sem lei. Aqui no cruzeiro, um de a pé, outro de moto, outro de tanque de guerra, outro de corcel, outro de... Tu fica assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Atravessar a rua não existe aqui. Eu fui orando, Senhor, guarda, bota o anjo ali, bota o anjo lá. O planeta, queridos, ele tem um limite. Então, tem certas pessoas que têm filhos e por causa da sua profissão maluca, estudos, o que elas fazem? Com 2 meses voltam na creche. Ou seja, são pessoas que querem ter filhos, Léo. Mulheres que querem ter filhos, mas não querem ser mães. Homens que querem ter filhos, mas não querem ser pais. Transfere todo o cuidado para a avó, para o tio, para qualquer um, para as escolas, para as tias da merenda. Alguns chegam no ponto de pegar o filho, enrolar e botar na frente do hospital e ir embora. Agora eu vi um cara na igreja católica, ele pegou o filho, tinha 4 anos, Cássio. Entrou dentro da missa, levou o filho, botou em cima do altar e saiu correndo. Aí o padre, segura esse desgraçado. Os seguranças da católica já seguraram o catu, não vai passar para nós, vai cuidar. Que falta de amor. Nesse caso eu acho que não. O cara quer ter filho e quer jogar assim. Repare, meus irmãos, que... Onde eu quero chegar com tudo isso? Calma aí, pastor, o que o senhor quer falar para mim, pastor? Se você pode ter filho, tenha sim. Agora eu falo se você pode, é o seguinte, você pode sustentar? Você vai dar amor? Você vai ser mãe? Vai ser pai? Ou vai ficar só fazendo postezinho com o bebê e matando a criança que tu não bota cobertor, não dá comida? Como é que é? O negócio é postezinho no Instagram, #baby. Pessoal, não dá. Nós temos que tomar cuidado, isso é uma vida, né? É um boneco. Não comprou um produto lá do Shein, lá, sei lá, no Mercado Livre. No Mercado Livre, é um boneco, um bebê. Não, gente, é vida. É vida. Juliana, eu falo isso porque eu conheço casos. Bebezinho virando, dormindo assim, bebezinho vomitando, se afogando, porque o pai está trabalhando home office, não vê, está com fone de ouvido. Rapaz, se é para ter filho e não ser pai, por favor, não tenha filhos. É uma responsabilidade, isso não é brincadeira, não. Isso não é post de Instagram. Tem muita gente virando mãe para ter mais curtida. Agora eu vou focar no nicho maternidade. Eu sou uma mãe cristã. Quero ter 3, 4, 5 filhos. Aí o marido está em depressão, está com 15 empregos. Já não consegue nem dormir. Mulher, ela engravida não. Gente, eu estou falando sério aqui. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Uma coisa chamada lógica. Nós temos que ter lógica na vida.
Porque tá certo esses caras de pensar sobre isso. O problema é que aí, para eles controlar isso, Josiano, infelizmente eles erram. O que eles fazem? Querem liberar aborto, querem liberar destruição, remédios que tira o vigor. Bom, eu podia fazer uma palestra aqui, mas deixa para outra hora. De um livro que eu li, chamado 2030. Vai lá ver no Googlezinho lá. Encomenda no Mercado Livre, querido. Vocês vão ver. Você pode ou não pode ter filho. Quem pode ter, bênção. Quem não pode ter e decidiu não ter, bênção também, não tem problema, queridos. Só que a palavra de Deus fala o seguinte aqui, ó, que filhos espirituais todos temos que ter. Aí que está. Filho espiritual quer gerar discípulo, quer gerar pessoas para Jesus, é ganhar pessoas para Jesus nas escolas, nas empresas, ou trazer aqui para a igreja e nós ganhar. Isso cabe a todos nós. Isso é uma obrigação. Isso Deus não está dizendo tem ou não tenha. Isso você tem que ter. Você sabia que existe uma ordem só? Às vezes tu fica assim, pastor, o que Deus quer que eu faça da minha vida? Sabe o que Jesus falou? Façam discípulos. Se tu não sabia o que é isso, é façam discípulos. Tenham filhos. E eu pergunto para você, passou 2022, estamos em 2023, vamos entrar em 2024. Quantas pessoas estão na igreja por tua causa? Ou nem nessa igreja, na assembleia, não importa, já de igreja não importa. Quantas pessoas estão no reino por causa de você? Tu consegue fazer a conta? É nos dedos que entra. Pastor, foi uma só, glória a Deus, estamos juntos. Foi 2, 3, beleza, 300, show. O problema, Rodrigo, é o seguinte, se é 0. Se é 0, a pergunta que eu faço a você é, a culpa é tua ou de Deus? Ó o grilo, ó o passarinho cantando. Olha que está ao teu lado e diga assim, tenha filhos. Fernanda Brum que canta, dá-me filhos, dá-me filhos. É assim, dá-me filhos se não morro. Quem já escutou esse louvor? Quem já pentecostalizou esse louvor? É muito bom. Quem não, bota no YouTube. 5, vamos lá. Viva em serviço. Aí nós vamos fechar a mensagem hoje. Já pode vir aqui o Gustavo fazer o violãozinho aquele, Lá menor, Fá, Dó e Sol. Dó com nona, para parecer mais worship. Vamos lá. É isso aí, Gustavo. Lá menor, Fá, Dó e Sol. Quando bota Fá sustenido, os irmãos não entendem muito bem isso. Não desce o Fá sustenido. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Eu fecho aqui então, queridos, que Deus deu para cada um de nós talentos, habilidades, dons, né? Na vigília eu falei que os irmãos estiveram aqui e falo para vocês também. Estamos orando para que a gente possa influenciar escolas, ter nossa própria escola, ter nossas próprias empresas, né? Influenciar empresários, ter pessoas envolvidas na cultura, na política. Mas para isso, Cristo, temos que ter pessoas que se formem. Nós queremos ter institutos, logo eu vou falar com vocês sobre isso, que nós tenhamos psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, para ajudar as pessoas, então, que possam ser autistas, TDAH, TOD e tudo mais. Mas para isso, Marcelo, nós vamos ter pessoas que têm um canudo para isso. Ontem eu falei na vigília, sexta aqui, eu falava para os adolescentes, adolescentes, que eu sei que é mais fácil eu convencer um adolescente a estudar do que um cara que está mais velhão, churrascão no domingo. Gente, alguém aqui pode se formar, ter um canudo. Aí eu vejo no olho dos adolescentes assim, mas a gente não tem dinheiro, pastor. Aí eu falei com os empresários da vigília e fala com quem está aqui hoje. Gente, o meu seminário foi todo pago. A minha pós, teve uma pessoa que pagou toda a minha pós. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha desejo. Coloquei na presença de Deus. Deus falou que eu faria, Ana, e Deus levantou pessoas para pagar para mim. E fiz. Então, você tem que ter o desejo. E é o que eu estou gerando nos empresários. Eu estou tentando com um jeitinho falar, abra essa mão, homem. Pelo amor. A gente não pode dar ordem. Cada um, Deus ama quem dá com alegria. Deus não obriga ninguém. Mas Deus ama, né, quem oferece com alegria.
Porque temos um monte de adolescentes aqui, jovens, que possuem um potencial gigantesco, né, queridos? Eu, como pastor dessa igreja, Amanda, vou para as nações, porque eu sei que eu sou uma semente. Então eu fico falando, gente, é isso aí, olhem para cá, vejam para onde nós estamos indo, vejam o que nós estamos fazendo. Mas você tem dons. E se você quer ser e fazer parte daquilo que Deus quer fazer na terra, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que deixar Deus te usar. Empresário que está aqui, Deus prosperou teus faturamentos. O que tu fez? Guardou tudo. Fez que nem o cara lá que guardou tudo no armazém. E aí Deus chegou, viu, essa noite eu pedi tua alma. Faturamentos aumentam, Rodrigo, para nós investir no reino. É isso. Quando a coisa aumenta, tem que pensar, opa, eu sei que aqui tem uma parte para Deus livre, né, na sociedade, igreja, tem parte para mim investir na comunidade e tem a minha parte. O problema, né, Rafa, é quando nós pegamos tudo para nós. O faturamento aumenta, o salário aumenta, a bênção vem, tu pega tudo para ti. Tu poderia estar pagando uma faculdade para alguém, talvez, um curso técnico para alguém. Tu poderia estar investindo em obras da igreja. Queridos, a qualquer momento, eu estou em negociação. Eu sou um negociador paciente, Cássio. Fazer negócio é uma coisa que não é tão fácil assim. Mas aqui do lado está pronto já. É só nós assinar o contrato, mas o pastorzão sempre quer um desconto. Eu sempre quero um desconto. Eu sei o que nós podemos e o que nós não podemos. E eu sei principalmente o que Deus pode. Então são as três coisas ao mesmo tempo. Aqui, a qualquer momento, Felipe, vamos estar fechando um ginásio de esportes aqui. Vocês estão vendo aqui, queridos? É só tu ver as patrolas indo, as patrolas voltando. Aplaudir a Deus, aplaudir a Deus. Ah, meu Deus do céu. Está tudo acontecendo meio que assim, nós só estamos orando. Ter um ginásio, eu pergunto, é de graça? Fazer muros na frente aqui, botar alarme, né? Levantar uma escola, tijolinho, pá, cerâmica, é de graça? Hein, gente? Pois é. Então nós temos que entender que tudo isso vai passar pelo teu e pelo meu bolso. Amém, gente? Então olha assim, diga assim, vai passar pelo teu bolso. E pelo meu também. Isso mesmo. Então, nós precisamos entender que Deus nos deu dons e habilidades para o reino avançar, tá bom? Conclusão, vamos lá. Um cristão que quer viver o Éden na terra deve estar equilibrado na prática dos 5 propósitos. Pode ficar em pé, por gentileza. Quero fazer uma oração com você. Então hoje, você viu ali que nós podemos até fazer um acróstico chamado CADES, né? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. E aí eu pergunto para você aqui, em ordem, vamos botar em prioridade, não em acróstico, em ordem de prioridade. Como está a tua vida com Deus na adoração? Como está a tua vida na comunhão com os teus irmãos? No crescimento em Cristo, que é o discipulado? Como está a tua vida de evangelismo? Você está gerando filhos espirituais? Como está a tua vida no serviço? Você está colocando à disposição do reino os teus dons e talentos? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para adoração, que nota você dá? Para discipulado, que nota? Comunhão, evangelismo, serviço, como é que está? Como é que está esse equilíbrio dos 5 propósitos na tua vida? Agora é um momento de nós refletir. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Se coloque na presença de Deus agora. Seja sincero com Deus. Olha, Deus, eu vou ter que melhorar isso aqui. O Senhor sabe que eu estou vacilando nessa área da adoração. Quanto tempo que eu não leio a Bíblia, quanto tempo que eu não oro, Senhor. Senhor, quanto tempo que eu não me abro para uma pessoa para buscar conselho nessa parte do discipulado, tenho que melhorar nisso. Quanto tempo eu não falo de Ti para as pessoas por medo, eu tenho que melhorar no evangelismo. Senhor, eu tenho tantos dons e talentos, mas eu defini e decidi esconder eles. Eu não quero que ninguém veja meus talentos, eu não quero que ninguém me cobre em meus dons. Eu escondi. Eu não tenho mais comunhão, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais vida social. Deus nos chama para melhorar isso. Deus nos chama para avançar nisso. Aí, seus olhos fechados, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse tempo de palavra, por esse tempo de mensagem. Nós sempre queremos estar nesse lugar, pregados pela Tua palavra, crucificados através da Sua mensagem. E te agradecemos, Deus, que no jardim do Éden, o Senhor já havia estabelecido esses 5 propósitos.
já naquele tempo, no início dos tempos, o Senhor estabeleceu que o Senhor nos criou para termos o Senhor como prioridade máxima. Então nos ajude a te priorizar, Deus. Nos ajude a te amar, a te buscar. O Senhor deixou claro que não era bom nós viver sozinhos, nós deveríamos ter pessoas ao nosso redor, que tivéssemos amizades, que tivéssemos comunhão. Nos ajude a viver isso. O Senhor deixou claro a nós, Deus, que nós devemos ser semelhantes a Ti, deixar pessoas serem usadas em nossa vida para nós avançarmos como cristãos. Nos ajude a melhorar, nos ajude a sermos transformados. O Senhor deixou claro que deveríamos ter filhos espirituais. Quem tiver essa bênção deve aproveitar que são filhos físicos, mas em especial aqui o Senhor dá uma ordem, filhos espirituais. Precisamos ter, Deus, é uma ordem sua. Cada um está aqui pensando quando foi a última vez que uma pessoa veio para a igreja através da vida dela. Que isso seja comum, que isso seja normal, nós gerarmos filhos ao Senhor. Finalmente, Deus, nós somos pessoas com talentos, com dons, com habilidades. Não queremos escondê-los, não queremos, Pai, enterrá-los. Queremos usar a serviço do Teu reino. Queremos nos formar, queremos ter canudo para termos liberações, para lecionar matérias, escolas. O futuro que o Senhor está anunciando há tempo em nossa igreja. Levante adolescentes, levante jovens, levante adultos, Deus, que se formem, que se capacitem para responder essa grande demanda de pessoas que precisam de Cristo Jesus, que precisam de ajuda. Nós oramos assim e pedimos, nos ajude, Deus, a equilibrar esses 5 propósitos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.